pessoal do Pod Sião, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. E eu sou a Tuane. E nós estamos começando mais uma temporada do Pod Sião e agora com uma convidada especial, né? Sim, hoje nós temos uma pessoa assim muito especial pra gente. Muitos conhecem ela como Beatriz, mas pra gente o nome dela é Bia, né? Ah, convenhamos, né, Bia? Bem melhor. Bia, então conta pra gente quem é você, qual que é a sua idade, o que você faz hoje. Oi, gente, eu sou a Bia, eu tenho 18 anos, faço nada, gente. Estou no momento não fazendo nada, só sobrevivendo. É o meu mood do momento. É o auge da vida, né? É, descobrindo o que vai fazer ou se vai pra missão. É o momento da descoberta, vamos, deixa no ar. É bom que a gente tem bastante coisa pra conversar, né? Com certeza. Bia, você, com 18 anos, conta pra gente como que foi mais ou menos a sua trajetória na igreja. Sei que provavelmente você nasceu na igreja, os seus pais sempre foram líderes grandes na igreja de ajudar em todos os momentos, em todas as atividades. Como que foi pra você, uma criança, vendo tudo isso? Bom, como eu nasci no convênio, eu sempre tive o exemplo bom do convênio, né? Então, eu cresci indo ao templo, eu cresci indo à igreja, e então tudo isso contribuiu muito para o que eu sou hoje. Eu ainda continuo indo no templo, a minha investidura foi uma coisa que foi um objetivo na minha vida e eu concluí recentemente, então isso foi graças ao exemplo que eu tive de quando, desde pequena. E teve algum momento na sua vida que você ficou meio baqueada? Tipo assim, será que eu tô indo na igreja só por causa dos meus pais? Tipo assim, aquela parte, né, que a gente fala assim, agora eu realmente tenho o meu testemunho, não tô indo mais por causa dos meus pais. Teve algum momento específico? Como que foi? Bom, eu acho que quando eu entrei nos jovens e eu comecei a trabalhar, a servir como líder também nos jovens, eu tive essa virada de chave de eu estou indo na igreja por causa do meu testemunho e não por causa dos meus pais. Acho Uma que é um coisa marco minha. também, né? Acho que nós estamos falando de 3 pessoas que nasceram na igreja, na verdade, né? E eu acho que é um marco. Quando você percebe que você não tá indo mais pra igreja por causa dos seus pais, né? E aí é até um momento, assim, meio até difícil, né? Chega um momento que você se pergunta, será que eu tô aqui por causa do evangelho ou porque eu tô tão acostumada aí, né? Pra você, esse momento foi marcante de fato ou foi algo que foi tão natural que você nem percebeu? Eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu percebi algum tempo depois que aquilo estava acontecendo. Eu falei, nossa, agora é o momento que eu estou indo para a igreja, eu tenho meu próprio testemunho, eu entendo os convênios que eu fiz, eu entendo o convênio do batismo, porque acaba que quando a gente é criança, a gente quer muito se batizar, a gente está muito empolgado, mas a gente não entende verdadeiramente o significado do batismo. Então, quando eu cresci, quando eu fui crescendo, eu entendi tudo aquilo que eu não entendia antes. E como que foi pra você viver essa experiência? Você teve seu pai como bispo, né? E como que era? Porque, Né? assim, pra quem não conhece as coisas da igreja e tal, quando a gente faz alguma coisa assim um pouco fora da curva, a gente tem que falar com o nosso bispo, né? Conversar com ele. E também O pra bispo pedir é como se conselho. fosse um pastor, né, para as outras igrejas. Isso. E aí a Bia, né, ela era filha do bispo. E aí? Quando tinha que acontecer? Sendo adolescente, né? Sendo adolescente, rebelde. Ser filha do bispo é o pior chamado que tem. Só não é pior que a esposa do bispo. Desculpa, gente. Não vamos nem Mas lembrar o disso. problema de ser filho do bispo, em questão de ser ou criança ou adolescente, é que você tem que ser o exemplo. Então, tudo o que você faz... Nossa, Bia, mas você é filha do bispo, você não pode fazer isso. Às vezes você não Fica quer assistir muito uma aula, taxado, mas você né? é filha do bispo. Você não pode fugir uma atividade, não quer participar direito, você é filha do bispo, você não tem Você como tem fugir. que estar lá. Você tem que estar lá, você é o exemplo. E o seu pai te tratava como a filha do bispo também? Ele cobrava de você algumas coisas? Acho que não. Meu pai é bem tranquilo em relação a isso. As pessoas, os meus líderes, como presidente da primária, presidente das moças, tratavam eu como filha do bispo. Então era bem complicado. O seu pai serviu quanto tempo, você sabe? Meu pai serviu 8 anos no bispado. Bastante, né? E antes ele era conselheiro do bispo, e depois ele virou bispo. E agora, esteve no bispado. E agora conselheiro da estaca. Você sentiu alguma diferença na sua família, na forma que vocês convivem em relação à igreja, à vida pessoal? Mudou alguma coisa? Mudou, que aliviou um pouco. Apesar de ser um chamado maior de ser na estaca, aliviou um pouco, porque a Tônia agora, que é a esposa do bispo, ela sabe, bispo mora na igreja. Então, bispo, a reunião acaba às 11 horas da manhã.
acabam as atividades da Para os igreja. outros membros, Para né? os outros membros, mas para a família do bispo, ele sai de lá 2 da tarde no domingo. Todo Isso dia quando- na semana tá na capela, então a gente tinha muito mais frequência nisso, né? De Uhum. sair tarde da capela, de viver muito dentro da capela. Agora é mais tranquilo. Até porque você já cresceu, né? E apesar de ser algo muito extenso, ser da família do bispo também traz muitas bênçãos, né? Então, acredito que o evangelho era muito mais forte dentro do lar. Seu pai tinha que ser uma pessoa muito espiritual para poder lidar com as coisas, né? Então, com certeza isso passou para você. Você teve alguma experiência marcante em relação ao evangelho? Você falou assim, ah, não sei se foi um divisor de águas para mim. A minha maior experiência no evangelho foi a minha investidura. Tanto o meu antes da minha investidura, tanto a investidura em si. Então, a minha preparação para a investidura foi um momento muito importante na minha vida, quando eu estudei muito sobre o templo. Porque antes frequentava o templo, mas eu não tinha dimensão das coisas. Eu frequentava o batistério, frequentava o Jardim do Templo quando eu era criança, mas quando eu realmente estudei para mim entrar no templo e receber minha investidura, abriu um leque de coisas na minha vida. E a investidura em si foi muito importante para mim. É Foi uma muita coisa que responsabilidade, né? eu me emocionei muito, foi a melhor semana da minha vida. Eu trabalhei muito, eu gostei muito de estar dentro do templo, trabalhando na obra do Senhor. E isso me deixa muito feliz de eu ter a oportunidade de ter essa experiência. Legal. E foi quando que você fez? Eu fiz agora em abril. Faz pouco tempo. E como que você equilibra agora, você sendo uma mulher, né, adulta, com 18 anos, então você tem que equilibrar a sua fé, as coisas que você faz para a igreja, serviço na igreja, coisas da sua vida profissional, se descobrir, as suas amizades, redes sociais. Como é que você consegue equilibrar tudo isso? A gente tem um costume na igreja da gente sempre falar que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Então, eu levo isso para mim a muito sério. Então, em relação à faculdade, trabalho, tudo, eu sempre pergunto para o Senhor, eu sempre consulto a minha bênção patriarcal. Então, eu sempre tento saber a opinião dele sobre aquilo. Eu sempre tento entregar na mão dele para ele falar se aquilo é o que eu devo fazer ou não. E assim eu vou levando a vida. Quem nunca, né, quando tem algum desafio, alguma dificuldade na vida, eu acho que a primeira coisa que recorre é a bênção patriarcal. Toda vez que eu tenho alguma dificuldade, a primeira coisa que eu faço, uma oração, vou ler minha bênção patriarcal. E é impressionante quando, tipo, não tinha visto, não tinha dado tanta importância para aquela linhazinha. E como que muda toda a nossa cabeça. É muito importante mesmo. É, porque a gente vive muitas fases, né? Acho que a fase que você tá agora é uma das fases mais determinantes. Então, se a gente não tomar aquela decisão, sabe? E aí, quem melhor do que o Senhor para ajudar a gente, né? Nessa parte. Ô, Bia, como eu já te conheço Um pouquinho de há um tempo. pouquinho de tempo, e eu trabalho junto com você na igreja, para quem não sabe, aqui na nossa estaca, na nossa cidade, Cuiabá, nós temos um perfil que chama Conecta Sião, que é liderado e executado por alguns membros da igreja, e a Bia ela faz parte. Para você, Bia, como que é? O que significa esse chamado, essa movimentação que vem sendo feita pelos jovens da igreja para levar o evangelho para outras pessoas através do Conecta Sião? Muitas pessoas podem achar que é um chamado bobo, mas eu acho que é um chamado de muito peso, porque é como se fosse um chamado missionário, porque nós temos o dever de compartilhar o evangelho através das mídias sociais. Então, eu, por exemplo, eu fico na parte de roteirização, né? Então, todo o vídeo que a gente faz é muito pensado em como aquilo vai chegar na pessoa e o que ela vai sentir assistindo aquilo. Que mensagem nós vamos passar sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo para aquela pessoa. E teve algum desses roteiros que você fez que você, tipo, é seu preferido, assim? Ah, esse daqui eu amei muito. Bom, eu não apareci no vídeo, mas aquele que a gente fez no templo da Páscoa, eu acho bem legal ele. Agora, mas tem vários. O que a gente fez na conferência foi super importante. E a gente ficou nos bastidores, também, né? as e entrevistas. Como que é essa correria, né? Porque, para quem não sabe, às vezes tá acontecendo um evento, né? Uma conferência. A gente teve recentemente uma conferência multistaca, que veio o Elder Call, veio bastante autoridades e foi bem legal. E aí eu via vocês na correria, tipo, gravando, tirando foto e tudo mais. Como que foi viver essa experiência, né? Você teve também a oportunidade de entrevistar a prefeita, né, de Várzea Grande? Sim.
São experiências novas. São experiências muito legais, mas são experiências novas. Então a gente está aprendendo ainda como faz. A gente teve algumas coisas depois, mas isso é muito legal para o nosso crescimento pessoal. Porque o que a gente faz na igreja, por exemplo, no Conecta Sião, nós levamos para a nossa vida. Porque quem quer trabalhar com mídia, quem quer mexer com essas coisas, é o que a gente faz no Conecta. Então nós podemos levar isso para a nossa vida pessoal. É a oportunidade perfeita para crescer, né? Você tá numa fase, 18 anos, se descobrindo, então às vezes trabalhando na igreja, você vai descobrir pontos fortes que você mesma tem que às vezes você nem sabe, né? Às vezes todo mundo fala, é só gravar ou é só editar. Nunca é só gravar e É só só um editar, post. é só um post, é só uma legenda, é só uma arte, nunca é só isso, né? Então, às vezes, a nossa forma de pregar o evangelho é através dos nossos talentos, né? Então, com 18 anos eu já passei, então eu sei como que é meio turbulento a gente entender exatamente o que tem que fazer. Mas você acha que a igreja ela te dá direção para sua carreira profissional também? Ou é algo que você ainda precisa explorar fora da igreja? Eu acho que a igreja nos prepara desde a primária. E um desses exemplos é quando a gente tinha os domingos especiais e a gente falava no púlpito, ou até mesmo nos discursos na sala da primária. Isso me preparou muito para mim poder falar com o público. Hoje em dia eu não tenho vergonha nenhuma de falar com o público, nem mesmo num discurso na minha aula. E isso eu vi que mexe muito com a nossa carreira profissional, porque a gente vê muitas pessoas que começam a trabalhar jovens, mas elas não têm noção nenhuma de como falar com as pessoas. Elas não têm essa coisa que nós temos por causa da igreja, por causa da primária. Isso é algo que tem que colocar até no currículo, sabia? Eu sempre coloquei que eu tenho uma desenvoltura para falar em público. Desde criança. Desde quando você fala em público? Desde Desde quando eu tinha uns 5 anos. Desde quando eu falo do CTR. É. Mas isso é muito importante mesmo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. E a primeira semana da aula, a professora passou um trabalho. Então a gente tinha a primeira semana ali, o primeiro dia, era pra gente estudar e na outra semana a gente tinha que apresentar. E, tipo, todos os meus colegas estavam, assim, desesperados, porque eles teriam que falar na frente de todo mundo. E isso que era uma faculdade de comunicação. As pessoas que fazem esse curso, normalmente, né, já tem uma tendência ali pra comunicação. E aí tava todo mundo desesperado. E eu, tipo assim, eu tava nervosa também, tava com aquele friozinho na barriga e tal. Mas, tipo assim, era uma coisa tão tranquila pra mim, tão leve. O meu único medo era na hora de terminar de falar em nome de Jesus Cristo. Era o meu único medo. Tipo assim, na hora de acabar, na hora de acabar, você ficava assim. E aí, como que eu falo pra termina? acabar? Cadê o amém? O que eu falo pra acabar, né? Isso é muito verdade que eu trabalho com várias pessoas que também são muito religiosas e que trabalham em suas próprias igrejas e elas sempre terminam também. Amém, não sei o que lá, porque é algo que está muito forte, né, dentro da pessoa. Então, toda vez que a gente vai falar, que a gente vai dar uma aula na igreja, que a gente vai prestar um testemunho, que vai fazer uma oração, a gente termina, né, em nome de Jesus Cristo também. Então, acaba que fica muito forte mesmo, né? E você já sabe qual carreira você quer seguir? Isso é um tópico sensível. Então, vamos fazer assim, ó, vamos ajudar a Bia, gente. Quem tá assistindo aí, adiciona nos comentários. Bia, acho que você combina com tal curso. Vamos dar ideias pra ela. Ajudem, por favor. Eu acho que a Bia combina com marketing. Então, eu tô numa fase de descobertas. Para vocês terem noção, eu já pensei em muitas carreiras. No meu terceiro ano, até o meu terceiro ano, na verdade, eu tinha fixo na minha mente que eu ia fazer direito. Eu pensava, Sério? eu jurava na minha mente, eu falava, ou é pra polícia ou pra prestar algum concurso. Direito. Não pra advogar, nunca quis. Mas queria fazer direito. E sempre tive isso na minha mente. Cheguei no terceiro ano, no primeiro mês era direito. Aí mudou pra medicina, depois enfermagem, arquitetura, engenharia, designer de interiores. Aí eu mudei pra marketing, aí eu voltei pra medicina de novo. Aí eu pensei no direito de novo, eu falei, não, por que não? Voltei pro direito, mas já mudei também de novo. Aí agora eu tô mais na vibe do marketing, tô tentando estudar mais sobre isso. Acho que combina muito, muito, muito com você. Você é toda desenrolada. Então... E ela tem um talento natural, né? Ela não precisa de muito esforço pra fazer as coisas. É, blogueira. Uai. Tá aqui, ó, no podcast arrasando. Gente, ela tava com vergonha, tá? No começo aqui a gente tava conversando, ela tava com vergonha. E agora, como que ela tá? Soltinha. Bia, vamos pro nosso bate-bola?
Ou ainda não? Mas deixa mais pra depois. Não, vamos pro bate-bola já. Mas depois eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é polêmica. Não, então vamos pra polêmica também, então, primeiro. Então vamos, Vamos pra Bia. polêmica, vamos segurar o público aqui, gente. Vamos lá pra polêmica. Vou até me arrumar. Bia, Ai, que medo. casamento ou missão? Tchandadadã. Polêmica mesmo. Bom. Casamento não dá muito, né, Bia? Mentira, dá sim. Não é uma questão de casamento ou missão, porque eu não me casaria ano que vem, que eu vou fazer 19 anos. Eu não me casaria ano que vem, então não é que eu não estou indo pra missão por causa do casamento. E também não é um ou outro, né? Vamos Porque combinar. provavelmente vem um combo junto, né? É, dá pra Não, fazer os nada me dois. impede de fazer missão antes e casar depois. Todo mundo que, às vezes, pessoas próximas a mim, bem desagradáveis, fazem tipo assim. A Tuane me pergunta, Bia, você vai pra missão? Aí vem a pessoa que nem estava na conversa, mas ela vem, ela brota do chão e ela fala, não, a Bia quer casar. O que tem a ver a Bia querer casar com ir pra missão? A Bia quer casar com quem, né? Tem isso também, casar não Se eu casa estivesse sozinha, né? namorando, tá tudo bem. A Bia não vai pra missão porque ela quer casar. Bia tá solteira, viu? Ou seja, aqui a gente também é aberto para pretendentes. Já é a segunda pessoa que vem aqui no Pode Ser que está aberta para pretendentes, né? Mas a outra já... A outra, outra eu acho que já fechou, ela né, arrumou o gente? pretendente Já fechou, já. então agora a gente precisa arranjar um pretendente para Bia. Já comenta aí também, Bia, tô disponível. Bia, 18 anos, sempre foi da igreja, vai no templo direto. Partidão. Sempre que eu posso. Então, e missão? Eu falo que eu não sei. Eu já tive muita vontade de fazer. Quando eu acho que eu tinha uns 16 anos, não faz muito tempo. Eu tinha vontade de fazer. Eu estava decidida que eu ia fazer. Eu abri o meu chamado, só que eu já estava decidida. E o meu problema é esse. Se eu já falo que eu vou fazer alguma coisa, a pessoa não pode ficar falando daquilo pra mim, porque perde o meu interesse. Aí toda hora chegava, Bia, você não vai fazer missão? Bia, você não vai fazer missão? Eu já ia fazer. Mas como veio muita pressão, aí eu falei, quer saber? Eu também não vou mais. Mas Aí tá agora no batido o momento... martelo? Acho que não. Ela Recentemente ainda tá esperando uma resposta. eu tive até uma vontadezinha recentemente que me balançou. Então vamos ver. Ó, Aguardem os próximos capítulos. É, mas eu acho que era importante você orar, né? Sobre isso. É o que a gente tava falando no começo, que a gente tem que buscar Cristo, né? Pra tomar essa decisão. Eu tenho medo de orar e ele responder sim. É, esse é o medo. a chance é... Porque se ele falar assim, o que eu vou fazer? Eu vou falar, não, senhor, você falou, eu perguntei pra perguntar. Aí eu vou ter que ir. Você me respondeu sério, e Você me agora? respondeu, mas não é pra larga a responder mão. isso. Né? É, comigo aconteceu isso. Tipo, eu tava na idade de ir pra missão e, tipo assim, várias pessoas ao meu redor estavam indo pra missão. Aí eu falei, Vi, eu não tenho nem um pingo de vontade. Tipo, eu nunca tive vontade de ir pra missão. Aí eu falei, não, vou orar, né? Só que, tipo assim, na oração eu já falei assim, Pai Celestial, eu não tenho vontade. Mas se eu sentir que eu tenho que ir, eu vou. Tipo assim, eu vou cumprir a sua vontade. Mas eu não quero. Tipo, eu deixei bem claro. É meu amigão, né? Mandou o filho pra morrer por mim, então ele vai me entender. Eu não vou mentir Eu pra falei, ele. não vou, né? Aí eu tive a minha resposta de que não era pra eu ir, que era pra eu continuar em casa e tal. Enfim, assuntos para outro momento. Quando você tiver... Mas, uma dica, ore e seja honesta, né, com a sua oração. Isso aí, Bia. E quando você tiver a sua resposta, conta pra gente que a gente vai Não. atualizar nossos seguidores. A gente tá pronta pra fazer o chá missionário. Esse é outro tópico. Eu já falei pra todo mundo que fica ao meu redor, que pergunta sobre missão, eu falei, se eu for, vai ser surpresa. Então você só vai ver quando eu tiver aberto o chamado já. Mas mas é legal beleza. também. Uma live misteriosa. Do nada. Gente, Se eu fosse você, estou eu não aqui teria. pra abrir meu chamado. Legal. Legal, gostei. Eu vou estar lá, Bia. Vai ser Inovou. surpresa. Tipo assim, você vai chamar assim, gente, vem aqui na minha ala. Aí só vai quem realmente gosta de você. Me chama. Tipo, gente, Eu vou saber. A gente vai saber quando isso acontecer. Quando você falar... Vocês vão se tocar. Tá fazendo sentido. É aquele jantar. Né? É o momento. Então, agora... Acho que a gente já pode seguir pro bate-bola, né? Então. Vamos pro bate-bola. Como é que vai funcionar o bate-bola? A gente vai falar um tema e você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Então eu vou começar e a Bruna a gente vai. Então, uma música da primária. Um milagre. Por quê? Eu não sei, é uma música que sempre me vem na minha cabeça. Sabe quando você tá ninando a criança e você canta um hino? É o único hino que vem na minha cabeça pra cantar. Que legal. Amei.
um líder que te inspira. Eu acho que o Elder Jeffrey Holland. Legal. A melhor atividade da estaca ou ala que você já foi? Qual será? Eu acho que a melhor atividade, eu comentei já isso com você, mas a melhor atividade que teve foi a trilha no acampamento. Do último acampamento. Desse ano. De 2025. Que foi bem difícil, né? Explica pro pessoal um pouquinho. Por Foi que um- que foi a melhor? Porque foi a Tony que fez. Não, conta a sua experiência. Não, é porque eu já tinha participado de outros acampamentos, então eu tive outras experiências de trilha. E essa trilha, ela foi bem espiritual. Nós tivemos realmente, fomos tocados pelo Espírito durante a trilha. Foi uma trilha de nervosismo, de ansiedade, porque a gente teve que se esforçar para responder coisas sobre o Evangelho. E o que eu vejo muito hoje em dia é que a gente às vezes perde um pouco esse foco. Então a gente, para tentar agradar um pouco os jovens, a gente, vamos fazer alguma coisa só para eles se divertirem, não vamos fazer muito com propósito espiritual. E essa trilha foi diferente, essa trilha foi muito espiritual. Nós tivemos desafios, nós tivemos obstáculos, e o mais interessante dela foi que, apesar de nós estarmos em grupo, tudo que a gente respondia sozinho. Então era uma coisa individual, não tinha como você responder com o seu grupo, porque a gente não sabia o que era a pergunta, a gente só sabia quando chegava e estava sozinho. Ai, que legal. Eu acho também que, às vezes, pode ser que os jovens se sintam subestimados, né? Com algumas atividades fáceis só para eles passarem, mas o sentimento, o que eu gosto de pensar é que o sentimento que tem que despertar nesse momento é realmente do eu vou conseguir sozinho ou eu vou estar sempre dependendo do testemunho dos meus pais quando eu sou mais jovem, ou dos meus amigos, ou de outras pessoas. Então, acho que é muito importante despertar esses sentimentos, né? E também as pessoas lembrarem das coisas simples do evangelho, né? Às vezes tinha uma pergunta lá na trilha que era qual é o nome do presidente da igreja? E muita gente ficava assim perdida. Como assim presidente da igreja? Tem um profeta? Tipo, as pessoas não estavam linkando presidente com profeta. E, tipo assim, é uma coisa simples, uma coisa que no seminário às vezes fala, na aula de domingo fala, mas às vezes passa tão batido. E até nós, como líderes, né, como a Bia falou, subestima. Nem vou falar isso porque eles não vão captar a mensagem. Mas eu acho que não, acho que a gente tem sim que falar todas as coisas do evangelho, porque eles vão aprender, os jovens vão aprender. E eles precisam aprender, né? E uma coisa interessante foi o final da trilha, porque a gente teve o resultado de quantos jovens passaram. Quantos jovens tinham no acampamento? No acampamento todo tinha uns 100, 110. E quantos passaram? Moças e rapazes. Tinham 110 jovens, passaram 9. Então foi uma trilha que foi de se pensar muito. E a gente tem aquele choque de realidade quando só alguns passam. Eu passei. Mas quando só... Por isso que foi a melhor atividade dela. Quando só alguns passam, a gente tem um choque de realidade que os jovens, eles não estão, às vezes, com um propósito muito espiritual na igreja. Às vezes eles estão muito só por amizade ou só por algum líder, mas eles não entendem o evangelho. Então, essa atividade trouxe muito isso também. Eu acho que eles pensaram muito sobre isso, né? Depois. E acho que é importante também dar esse baque, igual a gente começou a falar no começo. Quando que teve um momento que você virou a chave? A gente precisa de um momento de baque ali, é verdade, realmente precisa estudar. Não tem como mais ficar engabelando. Eu tenho que fazer isso por mim mesmo. Senão a gente vai ficar fazendo pelos outros toda vez. Se não é pelo pai, pela mãe, é pela avó, é pelo missionário que levou pra igreja, sempre tem alguém, né? E também esse baque, ele vai... vamos dizer assim, que o baque da trilha de você não ir pro céu, ele é algo que você pode reverter, né? Mas vai chegar um momento que você não vai mais poder reverter. Então, se a gente não usar esses momentos de aprendizado para realmente aprender, vai chegar um momento que você simplesmente não vai poder voltar atrás. Era o exemplo que eles tinham aqui. Foi a oportunidade deles entenderem um pouco o que aconteceu. Mas eu acredito que muitos ainda não entenderam. Vai precisar de uns 3 acampamentos ainda. Mais umas trilhas aí pra frente. Não, agora comparando com outros acampamentos. Apesar das trilhas serem bem mais fáceis nos outros acampamentos, quando o povo não ia pro céu, era um choro. Acabou o mundo para eles. Eles achavam realmente que eles não tinham ido pro céu aqui mesmo. E nesse, eu acho que eles não entenderam, porque não teve isso. Eu acho que a gente que foi pro céu, a gente sentiu muito o impacto de ter ido pro céu. Mas eu acho que eles não sentiram esse impacto de não terem ido. Eu acho que cada um vai receber de um jeito, né? Mas
São outras gerações, né? Exatamente. Porque essa É mais trilha- complicado. Porque essa trilha que vocês fizeram era a das trilhas que a gente vivia. E pra gente, a gente Era ficava, choro atrás de choro. nossa, que isso. A gente se preparava muito para as trilhas. A gente lia um monte de escritura antes do acampamento. Então, o acampamento inteiro girava em torno da trilha. Era. E eu lembro uma vez que a gente fez uma trilha que acho que foi a minha última, que a gente chegou em determinado momento tava tudo branco. E aí eu nunca esqueço das pessoas que tinham irmãos e que, tipo, eles tinham sido separados, um pro céu e um pro outro. Ah, isso Aí marca eles choravam, porque, tipo, eu vou me separar da minha família. Teve alguns casos no acampamento que eram irmãos, eles choraram muito. Muito bom, Bia, obrigada. Agora a próxima. Um medo e uma coragem. Ai, eu tenho um pouco de medo de fazer as coisas sozinha. Eu tava conversando até com vocês esses dias sobre isso, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco de receio. Sempre penso, a minha ansiedade no futuro sempre me impede um pouco de fazer as coisas. Uma coragem. Nossa, não sei. Coragem que eu tenho. Então? Posso falar uma coragem? De seguir em frente no evangelho. Porque eu acho que isso é um ato de muita coragem. Você é uma menina tão nova, com 18 anos, já fez investidura, já tá Tão cedo, né? cedo servindo na igreja e tal. Eu acho que isso é um ato de muita coragem. É verdade, Nos concordo. dias de hoje. Eu não teria pensado nisso. Acontece. Então vamos lá. Um sonho. Construir uma família. De lei, né? Uma hashtag que te define. Sobrevivendo. E uma bênção Quase que nada. você recebeu e é grata até hoje. Uma bênção que eu recebi e que não foi uma coisa que eu fiz, mas foi ter nascido no Evangelho. Eu considero isso uma bênção muito grande. Eu conheci o Evangelho aqui na Terra. Eu a oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro. Ai, Muito bom. Bia, amei. Muito bom. Essa parte eu não tinha pensado, mas realmente é uma bênção, porque são dias tão difíceis, né? Que se a gente não tiver um direcionamento, um propósito, algo maior em cima das dificuldades de tudo, é muito difícil a gente continuar. Né? Agora a gente tem um ritual, Bia, que a gente sempre faz aqui no podcast, quando a gente tá chegando no final, pra você olhar pra aquela câmera ali e falar uma mensagem que você quer que as pessoas saibam. Você pode falar um pouco sobre a sua vida, uma mensagem. Um conselho. Como se eu falar igual o Jimmy falava. Tem todo mundo te ouvindo, te olhando agora. O que você falaria pra eles? Bom, eu acho que uma coisa que todos devem ter é Jesus Cristo centralizado na vida. Então, se vocês tiverem oportunidade, vão ao templo, vão à casa do Senhor, vão à capela nos domingos, assistam às atividades. Se vocês tiverem Jesus Cristo no centro da vida de vocês, tudo vai fluir. Tudo acontece com mais leveza. Tudo que nós queremos é resolvido de uma forma mais simples. Apesar de, às vezes, não ser do jeito que a gente quer, mas nós vamos ter um consolo daquilo. Então, eu acho que é isso. Sempre ter Jesus Cristo no centro. Amém. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Bia, pela sua presença aqui. Foi bem legal pra gente começar essa nova temporada do podcast. Eu que agradeço pelo convite. Muita celebridade. Amei também, Bia. O convite fica aberto para você voltar outras vezes, para você falar da missão com a gente na próxima. Quem sabe eu já voltar com destino. É verdade. Talvez ela já vem com a plaquetinha, será? Pois é, ou com o marido. Ou com o marido. Fica em aberto. Pois é, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, sigam a gente lá no Instagram, visitem o nosso site, vejam nossos modelos de camiseta, né? Isso. Olha só. Inclusive, a gente tá estreando nova temporada, com novo cenário, tudo novo. Não sei se vocês perceberam, né? Tudo novo agora. Pois é, até as hosts. Não sei se vocês perceberam, mas, né? Estamos aqui. Estamos ansiosos para os próximos episódios. E é isso. Então é isso. Tchau. Tchau.